Então, pessoal, dando continuidade ao que a gente viu na aula passada, tá certo? Na aula passada a gente viu, né, que a integral dupla ela era definida como sendo um limite de um somatório duplo, tá certo? Esse somatório duplo é o que a gente chama de soma dupla de Riemann, ok? Mas para a gente calcular uma integral dupla, a gente não vai utilizar essa definição, né? Esse limite desse somatório duplo, ok? A gente vai utilizar, né, para calcular essas integrais duplas, a gente vai utilizar o teorema de Fubini, certo? O teorema de Fubini que diz o seguinte, né? Se f for contínuo num retângulo, né? O retângulo R, né, dado pelo conjunto dos pontos x e y de tal forma que x é menor ou igual a b e maior ou igual a a, e y menor ou igual a d e maior ou igual a c, então a integral dupla de f de xy sobre a região R vai ser dado por essas, né, por essa integral ou essa integral. O que significam essas integrais aqui, tá? Essas integrais aqui é o que a gente chama de integrais, tá? Integrais iteradas, tá certo? Tá? E o que significa, né? O que é que significa essas integrais? Significa que você vai integrar, primeiramente, né? No caso dessa integral iterada aqui, você vai integrar primeiramente em relação a y, tá certo? Você vai integrar em relação a y, pensando na função xy como sendo uma função, né, com x constante, tá? E depois você integra esse resultado. Então você vai integrar essa função aqui em relação a y, né, pensando no x como sendo constante aqui. Daí você integra, né, com y de c a d. Depois você integra esse resultado em relação a x, né, com x de a a b, tá? Ou, né, o que dá no mesmo, você integra a função fxy em relação a x, ou seja, você vai pensar no y como sendo constante, tá? E aí você calcula essa integral em relação a x, né, de a a b, e depois você calcula a integral desse resultado, né, integral com relação a y de c a d, certo? Então, isso é o que significa essas integrais chamadas de integrais iteradas, ok? Então, genericamente, esse resultado ele vale se supusermos que f seja limitada em R, tá? Em R, f podendo ser descontínuo num número finito de curvas lisas e a integral iterada exista, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar claro como é que funciona, né, o cálculo dessas integrais iteradas aqui que eu acabei de falar, tá? Então, digamos que eu queira calcular essa integral iterada aqui, tá, ok? Então, como eu disse, né, a gente integra meu f de xy em relação a x, fixando o y, tá certo? Ou seja, a gente vai pensar no y aqui como sendo uma constante. A gente integra, então, de x de 0 a 3, e depois a gente integra esse resultado aqui em relação a y, né? Com y de 1 a 2, ok? Então, integrando f de xy em relação a x, né? Pensando em y como sendo uma constante aqui, eu vou ficar com, né, pensando em y como sendo uma constante, eu vou ficar com x ao cubo y sobre 3, certo? Pensando no y como sendo uma constante, tá? Ok? E aí eu tenho isso aqui de x, isso aqui eu vou falar de x igual a 0 a x igual a 3, ok? Tanto faz você colocar mais uma constante aqui ou não colocar uma constante, porque quando você for fazer essa avaliação aqui, né, quando você fizer a diferença, a constante vai desaparecer. Então, tanto faz colocar uma constante aqui, mais uma constante ou não, certo?
Ok? Então, eu tenho esse resultado aqui. E depois eu integro isso aqui em relação a y. Tá? Com y de 1 a 2. Então, isso aqui, x ao cubo y sobre 3, com x igual a 0 a x igual a 3. Isso aqui vai ser igual ao quê? Né? Quando o x for igual a 3, né? Essa expressão aqui com x igual a 3. Tá certo? Então, eu tenho aqui 3 ao cubo y sobre 3 menos essa expressão aqui com x for igual a 0, né? Então, 0 ao cubo y sobre 3. Tá ok? Certo? Então, aqui eu tenho 9 9y, certo? Ok? Então, agora eu vou integrar, né? De 1 a 2, 9y dy, certo? Integrando aqui 9y, essa integral aqui de 9y dy de 1 a 2, eu tenho o quê? 9y ao quadrado sobre 2, isso aqui vai ser 9y ao quadrado sobre 2, y de 1 a 2, tá certo? Que vai me dar 9, quando y for 2, então, menos 9y ao quadrado sobre 2, quando y for 1, tá certo? Que vai me dar 18 menos 9 meios, que dá 27 meios. Ok? Beleza? Se a gente resolver essa integral, né? Se a gente for resolver essa integral integrando, aqui a gente integrou primeiro em relação a x, com relação a x, depois com relação a y. Se a gente inverter a ordem de integração aqui, ou seja, invertendo, resolvendo essa integral, invertendo a ordem de integração, ou seja, resolvendo essa integral iterada aqui, né? De 0 a 3, de 1 a 2, de x ao quadrado y, invertendo aqui a ordem de integração, né? Tá aqui y, x de 0 a 3, de 0 a 3, y de 1 a 2, né? Então, observe que agora eu integro f de xy em relação a y, mantendo o x constante, tá certo? Então, integrando em relação a y, então eu vou ficar aqui, integral de 0 a 3, tá? Integração em relação a y aqui, mantendo o x constante, então eu vou ficar x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, né? Para y de 1 a 2, né? Ok? Dx. Se a gente avaliar isso aqui, x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, y de 1 a y a 2, vai ser o quê? Quando y for 2, então eu vou ficar com x ao quadrado, 2 ao quadrado, né? Quando y for 2, vai ficar x ao quadrado, 2 ao quadrado sobre 2, menos essa expressão quando y for 1, então x ao quadrado, 1 ao quadrado sobre 2, né? Então isso vai me dar o quê?
Então, eu tenho 2 x ao quadrado, ok? Menos x ao quadrado sobre 2, que dá 3x ao quadrado sobre 2, ok? Então, aqui eu vou integrar, então, de 0 a 3, esse resultado aqui, que é 3x ao quadrado sobre 2. 3x ao quadrado sobre 2. Né? Integração em relação a x, que vai me dar, né, 3x ao cubo sobre 3, né? Então, 3 meios, né? X ao cubo sobre 3. Variado de 0 a 3, certo? Que vai me dar, quando o x for 3, então eu tenho 3 ao cubo, né? Quando o x for 3, então 3 ao cubo sobre 2, menos essa expressão quando o x for 0, ok? Tá certo? O que vai me dar 27 meios. Então, observe que eu tenho o mesmo resultado, tá? Mudando aqui a ordem de integração, eu obtenho o mesmo resultado, tá? Então, veja aqui pelo teorema de Fubini, né? Se f for contínua no retângulo, né? Nesse retângulo aqui R, tá certo? Então, tanto faz eu integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x, ou primeiro em relação a x, depois em relação a y, né? Essas integrais iteradas, né? Se f for contínua no retângulo aqui, nesse retângulo R, essas integrais iteradas, né, vão dar o mesmo resultado, tá? Tanto faz eu integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x, ou primeiro em relação a x, depois em relação a y, tá ok? Exemplo 2, né, eu quero calcular agora essa integral dupla aqui, né, integral dupla da minha função f de xy, né, x menos 3y ao quadrado, sobre essa região R, essa região retangular aqui R, né? Ou seja, é o meu retângulo, né, o conjunto dos pontos x e y, tal que x é menor ou igual a 2, maior ou igual a 0, e y menor ou igual a 2, maior ou igual a 1, ok? Então, pelo teorema de Fubini, né, essa integral dupla aqui vai ser igual ao quê? Vai ser essa integral iterada, tá? Essa integral iterada aqui, né, de x menos 3y ao quadrado, y variando de y de 1 a 2, né, e x de 0 a 2, ok? Então, resolvendo essa integral iterada aqui, tá certo? Eu tenho o quê? Então, integrando em relação a y, mantendo o x constante, né? Integrando em relação a y, mantendo o x constante. Então, vou ficar integral de 0 a 2, tá? Vou integrar isso aqui em relação a y, pensando no x como sendo constante. Então, vai ficar xy menos 3y ao cubo sobre 3, né? Integrei em relação a y, pensando no x como sendo constante. Aí, isso aqui de y igual a 1 a y igual a 2. Depois eu integro em relação a x, ok? Então, isso aqui vai ser igual a quê? Resolvendo isso aqui, né? Então, eu tenho xy menos y ao cubo. Isso aqui de y igual a 1 a y igual a 2. Isso aqui vai ser igual a quê? Quando o y for 2, né? Substituindo o y aqui por 2, então eu tenho 2x menos y por 2 aqui, vai dar 2 ao cubo, que é 8, menos essa expressão aqui, quando y é igual a 1. Então, vai ser menos essa expressão quando y é igual a 1. Então, vai ficar, quando y é igual a 1, vai ficar x
menos 1 ao cubo, que dá 1. Ok? Isso aqui vai me dar o quê? 2x menos x, que vai dar x. 8 menos 1, né? 8 menos 8, aí menos 1, menos 8, mais 1, menos 7. Certo? Ok? Então, aqui vai ficar a integral de 0 a 2. Esse resultado aqui é x menos 7. Que eu vou integrar em relação, calcular a integral disso aqui, né? Em relação a x, de x0 a 2, certo? Então, calculando essa integral, né? Eu tenho x ao quadrado sobre 2 menos 7x. x0 a 2, né? Que vai me dar, né? Que vai me dar, quando o x for igual a 2 aqui, tá certo? Quando o x for igual a 2, então eu tenho 2 ao quadrado, 4 por 2 dá 2, tá certo? 2 menos, quando x for 2, dá 14 aqui, menos 14. Menos, né, essa expressão aqui quando x for 0. Então, menos essa expressão quando x for 0, quando x for 0 aqui, vai dar 0. Então, menos 0 aqui. Então, aqui vai dar menos 12. Ok? Então, esse é o resultado da minha integral, essa minha integral dupla aqui. Tá ok? Veja. Observe o seguinte, né? Observe que é o seguinte, que um caso especial, tá? Ele vai acontecer quando você, né, puder expressar a minha função f de xy, né, como um produto de uma função só de x por uma função só de y, tá? Então, quando vocês puderem expressar o f de xy como um produto de uma função só de x por uma função só de y, vejam o que é que vai acontecer, né? Então, digamos que o meu f de x seja esse aqui, né? O produto de uma função só de x multiplicado por uma função só de y, tá? E minha região R seja essa região aqui, com x menor ou igual a b maior ou igual a y menor ou igual a d maior ou igual a c, tá certo? Então, pelo teorema de Fubini, eu tenho que a integral dupla, né? Pelo teorema de Fubini, eu tenho que a integral dupla de f de xy sobre R vai ser igual ao quê? Vai ser essa integral iterada aqui, né? Ok? F de xy está aqui, é o g de x que multiplica h de y, tá? O x de a a b, o x de a a b e o y de c a d. O y de c a d, ok? Tá? Então, eu calculo essa integral de a a b, tá? De g de x h de y, né? Essa integral em relação a x, ou seja, eu fixo o y. O meu y é no caso eu penso como sendo uma constante, tá? Então, aí eu resolvo essa integral, tá certo? Integral de a a b com relação a x, tá certo? Pensando no y como sendo uma constante. No caso, se a gente pensa no y como sendo uma constante, essa função h de y, ela vai ser uma constante, não é uma função só de y, né? Ela é uma função só de y, então ela vai ser uma constante, porque o y a gente está pensando como sendo uma constante. Como essa função vai ser uma constante, tá? Nessa integral aqui, né? Nessa integral aqui, essa integral em relação a x, com relação a x, então essa função, sendo uma constante, a gente pode colocar aqui para fora da integral, tá? Então isso aqui vai ficar integral de c a d de h de x que multiplica essa integral aqui. H de x coloquei para fora, que multiplica essa integral de a a b, né? De g de x dx, ok? Né? Como h de x nessa integral vai ser uma constante, então coloquei para fora aqui da integral, certo? Isso aqui, por sua vez, vai ser igual ao quê? Né?
Isso aqui, por sua vez, vai ser igual a quê? Como essa integral de a a b de g de x dx, tá certo? Como essa integral de a a b de g de x dx vai ser uma constante, tá certo? Então, nessa integral aqui de c a d, tá vendo? Eu tenho integral de c a d, integral de c a d com relação a y disso aqui, né? Como isso aqui é uma constante, tá certo? Como isso aqui é uma constante, eu tenho integral de a a b de g de x dx, né? Isso aqui vai ser uma constante. Eu posso colocar essa constante para fora dessa integral de cd, né? De c, essa integral aqui, né? De y de c a d. Então, colocando essa integral para fora dessa integral aqui, vai ficar integral de a a b de g de x dx multiplicado por essa integral aqui, de c a d de h de x dx, né? Porque isso aqui vai ser uma constante. Então, eu posso colocar para fora dessa integral aqui, né? Certo? Então, eu vou ter esse resultado aqui. Ok? Vou ter esse resultado aqui. Tá? Então, um exemplo bem simples, né, seria isso aqui, né? Então, eu tenho, imagine que minha região retangular seja essa região aqui, né? Com x menor ou igual a π sobre 2 mol igual a zero, y menor ou igual a π sobre 2 mol igual a zero. E eu quero calcular essa integral dupla dessa minha função f de xy sobre essa região R. Tá ok? Certo? Então, veja, a minha função é f de xy, né? Observe que você tem uma função só de x multiplicada por uma função só de y, tá? Tá ok? Então, utilizando esse resultado aqui, né? Então, eu posso expressar essa integral dupla como sendo, tá? A integral, né? Aqui seria o meu g de x, aqui seria meu h de y. Então, vai ser a integral de a a b de g de x, tá certo? O meu x de a a b, ou seja, o meu x é de 0 a π sobre 2, tá certo? Faltou aqui eu colocar o dx, né? O dy, ok? Faltou aqui o dx e o dy, tá? Então, tá aqui o meu g de x, tá? E o meu h de y. Então, essa integral dupla vai ser igual ao quê? A integral de a a b de g de x, tá? O x de a a b, no caso o x aqui é de 0 a π sobre 2. Então, o x de 0 a π sobre 2 de g de x, está aqui meu g de x, seno de x, multiplicado pela integral de c a d, né? O y é de c a d, no caso o y aqui é de 0 a π sobre 2, né? Y de 0 a π sobre 2, do meu h de y, que no caso é o cosseno de y. Então, vai ser o produto dessas duas integrais aqui, certo? Essa integral aqui vai ser menos cosseno de x de 0 a π sobre 2, né? X de 0 a π sobre 2. Essa integral aqui vai ser seno de y, né? Y de 0 a π sobre 2, certo? Avaliando isso aqui, então eu vou ficar com menos cosseno de π sobre 2, que vai dar menos 1, então vai ficar menos 1, que vai dar 1, né? Menos, tá? Menos o cosseno de 0. Cosseno de 0. Eu troquei aqui, né? Cosseno de π sobre 2, no caso aqui. Então, tem o cosseno de π sobre 2, né? Troquei pelo seno aqui, né? O cosseno de π sobre 2 é 0, então vai ficar menos cosseno de π sobre 2 é 0, né? Eu troquei pelo seno aqui, né? Pensei no seno. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0, então vai ficar 0 menos o cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, no caso, que é cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos 1, que vai dar 1. Então, 1. Multiplicado pelo seno de π sobre 2, né? Seno de π sobre 2, né? Que vai dar 1, menos o seno de 0. Tá? Vai dar 0. Então, eu tenho 1. Né?
Então, eu vou ficar com 1 vezes 1, que dá 1. Né? Então, isso aqui seria, então, um exemplo simples de aplicação desse resultado aqui, certo? Fica, então, como exercício aí para vocês, tá? Fica como exercício para vocês. Vocês pegarem esse exemplo 2 aqui, ó, ok? E calcular aqui essa integral aqui a gente calculou em relação a y, né? Calculou primeiro em relação a y e depois em relação a x, a integral, né? Então fica como exercício vocês inverterem a ordem de integração aqui, tá? E observarem que vocês observarem que vocês vão obter o mesmo resultado, tá? Então fica como exercício vocês inverterem aqui a ordem de integração. E também vocês fazem esse exercício aqui, né? Determinar o volume do sólido S, que é delimitado pelo paraboloide elíptico dado por x² mais 2y² mais z igual a 16. Os planos x igual a 2 e y igual a 2 e os 3 planos coordenados, tá certo? Fica como exercício aí para vocês fazerem, tá ok?